Boa noite, amados. Bom demais estarmos juntos, né? Alegria para nós ver essa juventude animada, fervorosa, cheia de ânimo, de disposição para servir o Senhor. Alegria para nós, cooperadores, pastores. Sabemos que o Senhor começou uma boa obra na vida de vocês. E Ele é fiel para completar essa obra até o dia de Cristo. Amém? Nós, gastando um tempo em oração hoje à tarde e conversando um pouco sobre as cargas que tínhamos para ministrar, percebemos que na nossa mente, no nosso coração, as cargas eram bem parecidas. E uma delas que está no nosso coração, que nós vamos estar compartilhando nesses dias, é o anseio que há no coração de Deus pelo crescimento de cada um de vocês, de cada um de nós. Apesar da cabeça branca, do capacete branco, nós também estamos inseridos nesse processo de Deus de nos guiar, de nos conduzir a um crescimento que Ele anseia, que Ele deseja. Amém? E Jesus, inclusive, quando esteve na terra, Ele chegou de dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Zezinho leu o texto aqui, mostrando Jesus glorificado, aparecendo para João ali na ilha de Pátimos. Então esse Jesus glorificado está entre nós. Amém? E Ele se comprometeu em gerar em nós, em produzir em nós uma edificação. Eu edificarei a minha igreja. Que edificação é essa? Um crescimento que o Pai anseia que aconteça na minha e na sua vida durante a nossa trajetória aqui na terra. Lá no livro de Oséias, tem um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós. Então esse é o anseio, o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Nos guiar a esse crescimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Paulo escreve aos Efésios e ele diz lá: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então esse é o desejo do coração do Pai. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homens perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que induzem as pessoas ao erro. Então esse é o desejo do coração do nosso Pai. Amém? Nos guiar dessa forma. E olhando para vocês, nós nos alegramos, porque sabemos que vocês foram inseridos nesse processo de crescimento que Deus está operando na vida de cada um dos seus filhos. Amém? Aleluia! Mas há um temor no nosso coração de que esse processo de crescimento, de acréscimo que Deus tem para fazer, para realizar e operar na vida de cada um de nós, possa ser de alguma maneira interrompida pelo fato de nós não compreendermos a estrutura do nosso ser. E nós precisamos compreender isso, para que nós possamos cooperar com Deus, para que esse crescimento aconteça. Amém? Porque o meu relacionamento com Deus e o seu é um caminho de mão dupla. Ele quer realizar esse crescimento. Ele quer seguir acrescentando mais e mais na minha e na sua vida, mas Ele precisa que eu coopere para isso. E quando eu não compreendo bem a estrutura do meu ser, a forma como Deus me criou, isso pode atrapalhar, retardar esse processo de crescimento que Deus tem para operar na nossa vida. E eu queria que você abrisse comigo aí em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Esse texto fala exatamente da estrutura do nosso ser, que nós precisamos compreender, para não nos atrapalharmos e podermos cooperar com Deus para que esse crescimento siga acontecendo na nossa vida. Amém? Olha o que diz o versículo 23. Na minha tradução diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. É isso mesmo? Então esse texto fala da estrutura do nosso ser. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com essa estrutura aí. O homem é formado por corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender como é que essa estrutura funcione, para que nós não venhamos nos atrapalhar na caminhada, na fé. Eu confesso para vocês que nesse período de caminhada de mais de 30 anos, servindo ao Senhor, eu já vi muita gente se atrapalhar. Muita gente vivendo uma vida de altos e baixos, vida de derrotas, de não progresso espiritual na presença do Senhor, a maioria delas por não terem essa compreensão da estrutura do seu ser. Então, quando Deus resolveu criar o homem, Ele criou o homem dessa forma. O homem é composto por corpo, alma e espírito. Você compreende bem essa estrutura? O que é a alma? O que é o espírito? Para você que já compreende, isso vai servir apenas para agregar algumas coisas, mas para você que ainda não compreende, você vai sair daqui com essa compreensão. Porque é muito simples. O nosso corpo, todos nós sabemos que ele se expressa através dos 5 sentidos, né? Isso aí não precisa nem te explicar, né? O nosso corpo se manifesta, se expressa através dos 5 sentidos. Visão, paladar, tato, olfato, audição, né? Então assim o nosso corpo se expressa. Mas e a nossa alma? Como é que a nossa alma se expressa? Eu tenho que entender. E aí falando aqui, você vai identificar a sua alma. A alma é formada, ela se expressa por 3 partes, de 3 formas. Ela se expressa através da mente, raciocínio lógico, isso faz parte da alma. Amém? Pensamento, alma. Ela é composta por vontade. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de você dar uma passeada na casa de vovó? Aquela vontade de rever um amigo, uma amiga. Aquela vontade de dar uma viajada, sair de férias. Isso faz parte da nossa alma. Mas a alma também é composta mente, vontade e emoção. Quando você fica com raiva, quando você sente saudade de alguém, quando você chora, quando você fica bravo. Isso é alma. Isso faz parte da alma. Amém? E o espírito? Como é que funciona o espírito? Como é que eu sei quando o meu espírito se expressa? O nosso espírito se expressa através da nossa consciência, primeiramente. Sabe quando você comete alguma coisa errada? E não precisa de ninguém apontar o dedo para você, alguém aí dentro diz: você não devia ter agido assim. Você não deveria ter dito isso. Você não deveria ter tido esse comportamento. Então isso é a nossa consciência, que faz parte do nosso espírito. O espírito também é formado por intuição. Intuição é aquele lado, você vai identificar, que todos nós temos. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa está te falando algo e alguma coisa no seu íntimo diz: esse camarada está mentindo para mim. Você não tem fato, não tem prova alguma, mas alguma coisa te diz:
rapaz, esse cara não está falando a verdade. Essa pessoa está me enrolando. Então isso faz parte do espírito. Amém? Então, consciência, intuição e adoração. A Bíblia diz que nós adoramos a Deus através do nosso espírito. Devoção, adoração. Nós adoramos, servimos a Deus. Falamos com Deus, nos relacionamos com Deus através do nosso espírito. Então, muitas pessoas, infelizmente, no meio da igreja, vivem uma vida de altos e baixos, por não compreender como é que funciona essa estrutura do seu ser. Então, nós vamos discorrer hoje, para compreendermos bem e ficar bem claro na nossa mente, como que cada uma dessas partes funcionam, ou deve funcionar, para que tenhamos uma vida vitoriosa em Deus, uma vida que coopere para esse crescimento que Deus tem para fazer acontecer na minha e na sua vida. Amém? Então, Diná, está ouvindo bem aí? Porque problemas e dificuldades todos nós vamos ter. Jesus, inclusive, disse: no mundo passais por aflições, vocês vão enfrentar aflições. Então, problemas, dificuldades, nós vamos enfrentar sempre aqui na Terra. Mas se eu compreendo bem o funcionamento dessa estrutura, eu vou aprender a lidar com cada dificuldade, com cada problema, com cada luta que surgir na minha caminhada, para me ser sempre vitorioso em Deus, vitoriosa no Senhor. Amém? Então vamos ilustrar a nossa vida como uma casa, para termos bem compreendido isso na nossa mente e no nosso coração. Beleza? Imagine que você é como uma casa. Jesus, inclusive, disse que nós somos como uma casa. Não é isso? Ele que disse: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Por isso diz: eu voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando encontra a casa vazia, varrida e adornada. Então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Aí Jesus disse: o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então Jesus aqui está comparando a nossa vida como uma casa. Lá em João 14, 23, Jesus diz lá: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus está chamando-nos de casa. Hebreus capítulo 6, anota aí para você ler depois. Hebreus capítulo 3. 3 não. Hebreus capítulo 6, versículo 3. O texto diz assim: Cristo, porém, em sua casa. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então Jesus está nos chamando aqui de casa. Então existem vários textos na Bíblia que deixam claro que Deus nos considera como uma casa. Então imagine a sua vida como uma casa, para entender bem o funcionamento dessa estrutura. Beleza? Então, vamos comparar nessa casa, que é você, que sou eu. Existe aí nessa casa as 3 partes dessa estrutura que Deus nos criou. A primeira parte, o Espírito. Quando Deus criou o homem, Ele colocou dentro do homem o seu Espírito. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que quando formou Deus ao homem do pó, lembra? Gênesis 2,7, leia lá comigo.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou ao Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então esse sopro de Deus nas narinas do homem é o espírito do homem. Beleza? O sopro de Deus. Esse é o espírito do homem. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar várias vezes essa palavra espírito. Em alguns momentos, essa palavra espírito está se referindo ao Espírito de Deus. Em outros momentos, essa palavra espírito vai estar se referindo ao espírito do homem. Em alguns outros lugares, essa palavra espírito vai estar se referindo ao espírito de Satanás, de demônios. Jó capítulo 32, olha o que diz aí. Jó 32, versículo 8. Diz assim, ó, na verdade há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o meu espírito e o seu espírito é o sopro do Todo-Poderoso. Amém? Olha o que diz aí no capítulo 34, versículo 14 e 15. Diz assim, ó, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria a ser pó. Imagina se Deus resolvesse tirar o seu espírito do homem, nessa sala aqui, ó, todos nós. Ia acontecer um barulho só. Todos cairíamos no chão, expirado, morto, porque Deus decidiu tirar o seu espírito do homem. Então, quando Deus criou Adão, Ele colocou o seu sopro sobre Adão. E esse sopro passou a ser o espírito do homem, que se expressa através da consciência, da intuição e da devoção ao Senhor, da adoração ao Senhor. Amém? Então, quando Deus criou Adão e colocou sobre ele o seu espírito, o espírito do homem, ele estava vivo diante do Senhor. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia na viração do dia para se comunicar com Adão. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Não é isso? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus descia todos os dias, na viração do dia, para falar com Adão. E como é que Deus fala com Adão, com o homem? Através do seu espírito. Deus se comunica com o espírito do homem. Então lá, antes de Adão pecar, o seu espírito estava vivo. Se comunicava, se relacionava com Deus. Aleluia! Então, vamos comparar o espírito como o senhor da casa. Certo? E vamos comparar a alma como o mordomo da casa. E o corpo como o escravo da casa. Certo? Então quem que é o senhor da casa? O senhor da casa é o espírito. Ele é o senhor. Ele dita as ordens. Ele dá a direção. Ele traz o comando. E a alma é o mordomo. O mordomo, qual que é a responsa do mordomo? Administrar aquilo que não lhe pertence. Administrar as coisas do seu senhor. Amém? Então vamos comparar a alma como o mordomo. O espírito do homem é responsável por se comunicar com Deus. É responsável por se relacionar com Deus, para receber da parte do Senhor toda a orientação, toda a direção, todo o ensino. Deus se comunica com o espírito do homem.
certo? E o mordomo? O mordomo é responsável por ouvir as ordens do Espírito e transmiti-la para o corpo, na qualidade de escravo. Então o Espírito do homem se relaciona com Deus, Deus fala com ele, ensina ele, instrui ele, orienta ele, e o Espírito do homem, como o Senhor da casa, passa toda a instrução para a alma na qualidade de mordomo, sujeito ao Espírito do homem, que por sua vez, ele passa toda direção de comando para o corpo, para o escravo, para que o escravo execute, cumpra todas as ordens, todas as orientações e direções. Amém? Porém, quando essa ordem dentro do homem, ela pode ser invertida. Porque o desejo de Deus sempre foi que o espírito do homem ocupasse essa posição como senhor da casa. A alma como um mordomo, que está sujeita ao espírito do homem para receber toda a ordem, toda a direção, todo o ensino da parte do Senhor e transmitir o comando para o corpo executar. E agradar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Senhor da casa. O Espírito é o canal de comunicação entre o homem e Deus. Quando nascemos de novo, antes de falar sobre isso, quando o homem pecou, o que aconteceu com o espírito do homem? O espírito do homem morreu para Deus. Não pôde mais, não podia mais se relacionar, comunicar com Deus, porque entrou o pecado. O homem se tornou trevas, Deus é luz, e luz não se comunica com as trevas. Então o espírito do homem ficou morto para Deus. O homem não podia mais agora se relacionar com Deus. Mas aí, Deus resolveu resgatar isso. Por isso ele enviou Jesus para guiar o homem, para conduzir o homem ao novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito que estava morto, imagine, antes de você ter nascido de novo, o seu espírito estava em coma, morto para com Deus. Ele só funcionava em duas coisas. Ele funcionava na consciência. Antes de você se converter, você lembra que a sua consciência funcionava. Antes de eu me converter, quantas vezes eu já cometi coisas erradas, pratiquei coisas erradas, e a minha consciência me condenava. Eu vivia debaixo de condenação. E a segunda coisa, intuição. Quantas vezes, nas minhas andanças por aí, quantas vezes eu saquei que tinha gente querendo me enganar, pessoas querendo me passar para trás. Então, o meu espírito funcionava apenas na consciência e na intuição. Mas no quesito relacionamento com Deus, ele estava morto. E assim também você viveu por muito tempo. Não sei qual foi o tempo que você se converteu, mas até a sua conversão você viveu dessa forma. Você tinha uma consciência, tinha uma intuição, mas você não tinha a devoção, a disposição de buscar Deus, porque o seu espírito para com Deus estava morto. Pega lá João capítulo 3. Olha o que Jesus fala aí. João capítulo 3, Jesus está conversando aqui com um homem que era conhecedor do Velho Testamento, da Escritura. Ele era um mestre em Israel. Foi visitar Jesus, então o texto diz aí: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemo: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Ele tem que voltar ao ventre da mãe e nascer uma outra vez? Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então Jesus teve essa conversa com Nicodemos, dizendo para ele que ele precisava nascer de novo. E Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Da água, para mim, ele está se referindo ao batismo, não ao mergulho ali, mas as realidades espirituais que estão diretamente ligadas ao ato do batismo, que é a regeneração. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus estava se referindo aqui ao espírito do homem que estava morto. E aí Nicodemos não entendeu nada. Jesus fala: Nicodemos, eu estou falando das coisas tão simples para você, das coisas naturais, você não compreende. O que seria se eu fosse falar para vocês de coisas mais difíceis? Então, Jesus está falando aqui que o homem precisa nascer de novo. Então, quando você nasceu de novo, no dia do seu batismo, ali aconteceu o ato do novo nascimento. E ali o seu espírito renasceu. Amém? Eu lembro exatamente o que passou a acontecer na minha vida depois disso. Até então eu nunca tive interesse algum por Deus. Eu andava guiado pela alma, pelo corpo. Mas a partir do dia que aconteceu esse novo nascimento, a minha vida mudou, a sua também mudou. Porque o nosso espírito que estava em coma renasceu, reviveu. E o espírito do homem anseia por relacionar-se com Deus. Amém? Por isso que Maria cantou: o meu espírito se alegra, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia! Então, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado e ele passa a assumir a responsabilidade de Senhor da casa. Amém? E o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. Onde que o Espírito de Deus habita? No seu espírito. Aleluia! Para ter comunhão com o homem através do Espírito do homem. Então o Espírito Santo habita ali, para comungar com o homem, para se relacionar com o homem. Olha lá 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Olha o que Paulo diz aí: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Aleluia. Pegaram aí, né? Jesus disse: a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então a adoração verdadeira acontece no espírito do homem. É o espírito do homem que é responsável por adorar a Deus. O espírito vivificado, o espírito renascido. Nosso espírito recebe toda a direção de Deus e deve governar sobre a alma
e sobre o corpo como Senhor. Beleza, então? Essa é a primeira parte, é a parte mais importante da estrutura do nosso ser, que é o nosso espírito. Beleza? Agora um alerta importante para nós. Nosso espírito pode ficar enfraquecido. O seu espírito renascido, o meu espírito renascido, ele pode se enfraquecer. E sabe quando que isso acontece? Quando nós não o alimentamos. Você pode não alimentar o seu espírito. Eu posso cair na bobeira de não alimentar o meu espírito. E o que vai acontecer? Ele vai perdendo a força. Ele vai se enfraquecendo. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Qual que é o principal alimento do espírito? Palavra de Deus. Jesus disse lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ali Jesus estava numa guerra travada com quem? Com Satanás. O diabo estava doido para derrotar Jesus, como derrotou o primeiro Adão. E ele partiu para cima com toda a força. E Jesus usou o que para derrotá-lo? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou ao cenáculo do templo e colocou-lhes lá em cima e disse: se você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles vão te proteger para você não tropeçar alguma pedra. Jesus disse: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois ele levou sobre o monte lá e falou para ele adorar ele. Ele disse: está escrito, Satanás, não somente ao Senhor adorarás, e somente a ele darás culto. Então Jesus usou a palavra. Depois, lá em Mateus, ele fala sobre a oração. Então, como é que nós alimentamos o nosso espírito? Através da comunhão com Deus. Se eu não buscar desenvolver um relacionamento de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, o meu espírito vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo. E aí sabe o que acontece? O mordomo pensa assim: rapaz, está sem ordem nessa casa aqui. Essa casa aqui está sem governo. Alguém vai ter que mandar. O espírito está enfraquecido. Está sem força. A alma resolve querer assumir o controle da casa, porque o espírito está enfraquecido. Então, amados, nós não podemos deixar isso acontecer. Amém? Não deixe o seu espírito enfraquecer. Alimente o seu espírito com comunhão com Deus. Precisamos fortalecer o nosso espírito diariamente, buscando ter intimidade com Deus. E aí o seu espírito vai estar sempre forte, fortalecido, para assumir a gerência da casa. Aleluia! A alma, falei que é como o mordomo da casa, né? O espírito como Senhor, a alma como mordomo da casa. Então, Tessalonicenses lá diz: e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então a alma é o centro das emoções. A alma funciona através da mente, vontade e emoção. A alma recebe informação diretamente do espírito do homem, que está em sintonia com Deus. Aleluia! Se ela estiver submissa ao espírito, ela toma decisões segundo a vontade de Deus e a casa estará sempre em ordem. Então, se a minha alma estiver em sintonia com o espírito, com o meu espírito, que está em sintonia com o Espírito de Deus, a casa vai estar sempre em ordem. Eu vou e você vai também viver de acordo com a vontade do Senhor, agradando ao Senhor, correspondendo à vontade do Senhor, porque a casa está em ordem. Agora, se a alma não receber do Espírito de direções, ela será guiada pelas suas próprias emoções.
Por isso que Paulo escreve lá aos Gálatas, pega lá, Gálatas 5. Versículo 16 e 17. Paulo diz lá: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando a Bíblia fala de carne, ela não está se referindo a essa matéria aqui. Ela está se referindo à alma. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, sempre vai existir uma guerra dentro de nós, da alma e do Espírito. A alma não tem prazer nas coisas de Deus. A nossa alma só tem prazer nas coisas de Deus quando ela está sujeita ao espírito do homem fortalecido. Mas se o espírito do homem está enfraquecido, a alma assume controle e ela passa a desejar coisas relacionadas à sua própria concupiscência. E aí passa a haver uma guerra. Então, quando Paulo escreve esse texto aqui, ele escreveu para a igreja aos Gálatas, a igreja da Galácia. Então, qual é o sinal de que a alma assumiu o controle na vida da pessoa? Como é que eu posso olhar para alguém e dizer: pai, essa pessoa é uma pessoa almática, é uma pessoa controlada pela sua própria alma? Quando ela vive uma vida de independência, quando eu vejo ela, mesmo estando no meio da igreja, não tem prazer nas coisas do Senhor, não está sujeita ao corpo de Cristo, vive uma vida solta, independente, no meio da igreja, não busca conselho para suas decisões, não tem prazer em relacionar com o corpo de Cristo. Essa pessoa está vivendo de acordo com a sua própria alma, porque a alma está no comando, e o espírito dessa pessoa está enfraquecido, porque ela não relaciona com Deus, ela não busca a Deus, ela não procura crescer na intimidade e na comunhão com o Senhor. Então, infelizmente, isso acontece na vida dela. Olha o que diz Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 1 e 2. Paulo estava explicando aqui para a turma como é que eles viviam antes. Diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, alma. E éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então Paulo estava explicando aqui para os irmãos de Éfeso que assim eles viviam outrora. Então, se uma pessoa não busca fortalecer o seu espírito, o espírito deixa de estar no comando da casa, o mordomo vai assumir o controle e a pessoa vai começar a viver conforme os desejos da carne. E ela não vai aguentar muito tempo ficar no convívio da turma. Aí entra o caso das pessoas que se afastam, que se desviam. Cuiabá, esses dias nós fizemos uma lista, deu uma lista de mais de 100 pessoas que passaram pelo nosso meio e hoje estão desviadas, estão afastadas. Por quê? Porque se deram ao luxo de não fortalecer o seu espírito. E a alma assumiu o controle da casa. E essas pessoas hoje estão desviadas,
afastada de Deus, vivendo conforme a vontade da carne e dos pensamentos. Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, versículo 9. Olha o que diz aí, ó. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, quando você encontra na palavra de Deus essa palavrinha coração, está se referindo à alma. Enganoso é a alma do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí Salomão em Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua alma, porque dele procede as fontes da vida. Como é que eu posso guardar a minha alma? Alimentando o espírito, mantendo o meu espírito sempre alimentado através da comunhão com Deus. Assim eu vou guardar a minha alma. Jesus lá em Marcos capítulo 7, anota para você ler depois, versículo 21 ao 23, Jesus fala assim, ó, porque de dentro do coração dos homens, porque de dentro da alma dos homens é que procede. Ele dá uma lista de 13 coisas. Maus desígnios, prostituição, furto, impureza, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia. Jesus disse todas essas coisas vêm de dentro da alma dos homens. E isso sim contamina os homens. Então, amados, a nossa alma, o nosso coração, ele é enganoso demais. E nós temos que guardar o nosso coração sobre tudo. Como? Mantendo o nosso espírito sempre bem alimentado, através da comunhão com o Senhor. Amém? Vamos ler mais um texto sobre a alma, Romanos. Romanos capítulo 12. Texto bem conhecido. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente está relacionado com a alma. Como é que eu busco uma renovação na minha alma? Alimentando o meu espírito. Porque o espírito, que é o Senhor da casa, vai estar no comando. E o espírito vai obrigar o mordomo da casa, que é a alma, a não ter os seus pensamentos conformados com este século. Por isso diz aqui o texto, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia! Então assim, nós vamos manter a nossa alma debaixo da autoridade do Senhor da casa, que é o Espírito. E o Espírito vai obrigar a nossa alma a ter prazer nas coisas de Deus. Porque a alma é o centro das emoções. Então quando eu vejo vocês aqui adorando a Deus, contemplando a face do Senhor, é porque o Espírito de vocês é renascido, nasceu de novo, e está no comando da casa. E a alma, ela está sujeita ao Espírito para adorar. Por isso que Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por isso que Davi diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então Davi estava, através do seu espírito vivificado, dando comando para a alma. Por que você está abatida, minha alma?
Sabe aquela pessoa que se deixa levar pelo abatimento da alma? Tem pessoas que chegam a entrar em depressão porque se deixa levar pelo abatimento da alma e não tem essa postura de Davi. Minha alma, pega lá o texto. Salmo. Está aí um cara que podia ter entrado em depressão e morrido nela. Seria Davi. Se você ler a história dele, você vê desgraça que esse cara passou. Imagina o seu filho te perseguindo, querendo te matar. Essa foi uma das coisas ruins que aconteceu com o cara. Isaías 42, 5. Salmo. Olha o que diz aí. Davi falando com a alma dele. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então quando você estiver meio abatido, meio triste, não deixe se levar por isso não. Permita que o seu espírito assuma a direção e tenha essa postura. Eu rejeito toda tristeza, todo desânimo. Eu rejeito todo abatimento na minha alma. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Olha o que diz o 103. Davi dando ordem para a alma dele. A alma do cara estava debaixo do comando do Espírito. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida. Olha o que Davi está fazendo com a alma dele. O espírito estava aceso, o espírito estava vivo, estava alimentado. E ele não permitia que a sua alma ficasse abatida. Aleluia. E o escravo? O corpo é apenas um executor. Ele é um escravo. Então, se o senhor da casa está bem, alimentado, vivificado, postura de senhor da casa, de conduzir as coisas segundo a direção e orientação que ele tem recebido da parte do Senhor, porque está em comunhão contínua com Deus, a alma vai estar sujeita ao seu governo e automaticamente o escravo vai receber toda a ordem de comando via alma que veio através do Espírito. Amém? Rapaz, hoje nós vamos jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou? O Espírito vem com aquela ordem, rapaz, vamos jejuar essa semana. Pelo menos 3 jejum aí durante a semana. Tem uns que só de pensar no jejum, a alma está tão... que já dá até dor de cabeça, só de pensar. Ó, eu preciso agora passar um tempo lendo a palavra, um tempo em oração. Esse ano eu preciso ler a Bíblia inteira. Faz hora que eu estou em falta com a leitura. E aí, quanto tempo você tem gastado lendo a palavra? Começa a ler a Bíblia e vem aquele sono, aquela preguiça, aquele desânimo. Sabe por quê? Porque o espírito está enfraquecido. Mas liga uma televisão para pegar um filme de ação. 2 horas acompanhando o filme, acesa, alimentando a alma. Marcos Moraes chama a televisão de chupa-alma. Então, amados, o corpo é apenas o executor, o escravo. Então, se a alma está em sintonia com o espírito do homem, o corpo é disciplinado através da oração, é disciplinado no jejum, é disciplinado na leitura da palavra, é disciplinado em se catequizar pela Escritura, enchendo a mente e o coração de Bíblia.
é disciplinado a buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo está, é disciplinado nas coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Como é que está o seu escravo? Como é que está o escravo? Está agindo de acordo com a sintonia com o espírito ou sintonia com a alma? Então, quando que o corpo pratica toda sorte de pecado? Quando a alma está no controle. A alma está ditando as ordens, pelo fato de o espírito não estar em sintonia com Deus. Isso resulta em práticas pecaminosas, vícios, imoralidades, preguiça e outros pecados que a carne fala. Lá em Gálatas que nós lemos. As obras da carne são conhecidas. Quais são? Aí dá uma lista lá. Contra essas coisas é que vem a ira de Deus. Então ele dá uma lista lá, que são obras da carne. Aí em Colossenses Paulo fala assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Está falando da alma. Aí ele cita lá uma lista de coisas. A prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram outrora, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, tudo obra da carne. Então, se a alma está no comando, o corpo se torna viciado em todas essas práticas. Agora Paulo dizia, vamos ler lá em 1 Coríntios, estou finalizando, viu? Primeira Coríntios 9. Aqui era um homem que entendia muito bem disso, inclusive foi ele que escreveu Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós lemos no início. Então olha o que ele diz aí, ó. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo está dizendo, olha, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Meu corpo é o escravo. Ele tem que viver como escravo. E por isso eu esmurro ele e o reduzo à servidão. Mas porque o espírito dele estava bem alimentado, estava em sintonia com Deus, recebendo direção de Deus, recebendo doutrinas, conselhos, revelações da parte do Senhor. E a alma, por sua vez, como mordomo, estava sujeita ao espírito do apóstolo. Por isso ele podia dizer, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que eu tendo pregado a muitos, não venha eu ser desqualificado. Então, amados, nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto lá de Romanos que nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando é que alguém consegue fazer isso com o seu corpo, com o escravo? Quando o espírito renascido está em sintonia com Deus, está relacionando com Deus. A alma, por sua vez, é obrigada a estar debaixo do comando do espírito, como mordomo, e delegar toda a direção que ela recebeu do espírito para o escravo. E aí, essa pessoa vai conseguir realizar isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Para finalizar, como restaurar a ordem da casa? Mas antes de falar, vou te fazer uma perguntinha. Quem está no comando da sua casa? Quem está no comando da casa? Espírito, alma ou corpo? Quem está comandando? Você tem alimentado o seu espírito, a sua alma? Então, como é que nós podemos restaurar a ordem da casa, para que haja ordem na casa? Primeira coisa, não vamos discorrer. Fortalecer o espírito através da oração constante. Quando nós oramos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Por isso que Jesus ensinou sobre oração. Os discípulos pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. E aí Jesus foi ensinar eles a orar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, na sinagoga e nas praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensarás. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Aí ele ensina o Pai Nosso. Então Jesus ensinou a orar, porque os discípulos pediram para que ele ensinasse, porque eles viam Jesus sempre orando, gastando tempo orando. E eles queriam aprender esse negócio. Então a oração fortalece, restaura a ordem da casa, porque fortalece o espírito. Meditação na palavra. Você medita na palavra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de Deus? Qual que é o resultado? Ele será como árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Então a meditação na palavra fortalece o espírito do nascido de novo. Aleluia! Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Não tenha preguiça de meditar na palavra. Porque isso fortalece o seu espírito, restaura a ordem da casa. Amém? Sabe o que eu faço quando eu perco o sono nas noites, deitado na minha cama? Eu começo a revisar a Escritura na mente. Eu pego o nível 1, catequese toda do nível 1, catequese toda do nível 2, e vou revisando, até que eu apago. Porque eu preciso desenvolver isso, meditar na Escritura, ter a mente cheia da palavra de Deus, comunhão com Deus. Desenvolva sua comunhão com Deus. Olha o que diz lá Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Caminho de mão dupla que eu falei aqui, ó. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Amém? Então tem a parte minha e tem a parte dele. Eu preciso ir ao encontro dele, ele virá ao meu encontro. Então, comunhão com Deus, renovar a mente através daquilo que é correto. Paulo diz aos Filipenses, você deve conhecer esse texto, 4:8. Lembram? Colossenses, Filipenses,
capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aí, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamento faz parte da alma. Então a nossa alma é tendenciosa a pensar tudo que é coisas que lhe agradam, que a Bíblia chama de concupiscência da carne. E uma vez que o meu espírito está em sintonia com Deus, ele vai obrigar a alma a fazer bom uso do pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa alma, o vosso pensamento. Aleluia! Buscar disciplinar o corpo. Já lemos lá, Paulo falando, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Fugir do pecado. Eu digo para os irmãos assim, tem um momento na vida do cristão, do seguidor de Cristo, que Deus o libera para ele ser covarde. Mas Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Mas aí em um momento da nossa vida Deus permite e quer que sejamos covardes. Sabe quando? Quando o pecado começa a me arrodear. Aí Deus diz, Santílio, dá no pé. Foge, velho. Foge. Texto aí de Coríntios, vamos ler ele. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E por último, buscar uma vida de santidade ao Senhor. Tem um texto que vocês conhecem bem, que diz, Romanos 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de recordar primeiro o versículo que Santílio falou aqui, lá em João 3. Quando Nicodemos, 3:4, quando Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí eu gostaria de convocar a cada um de nós, fazer uma reflexão. Como é que está o meu nascimento do Espírito? Sou verdadeiramente nascido de novo do Espírito ou só passei pela água? Precisamos fazer essa reflexão. Se somos espirituais, se nós estamos enquadrados naquele texto lá de 1 Coríntios 15, 45 em diante. Aqui esse texto, esse capítulo, o apóstolo está falando sobre ressurreição. Mas vamos até aqui a questão do homem espiritual, aquele que vai ressuscitar.
Vamos ler desde o 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Isso aqui é quando nós morrermos. Quem nasceu de novo. Se eu nasci de novo, quando o cristão nasceu de novo, e vamos lá enterrar um cristão, estamos semeando ali um corpo natural e aguardando a manifestação de Jesus para o dia que Jesus convocar. Ressuscita-se corpo espiritual. Nós precisamos ter convicção disso. Se morrermos hoje, ou se morrermos amanhã, e quantos cristãos já morremos? Já vimos morrer? Eu já falei assim, tive a alegria de estar no velório de uma pessoa, porque todas as vezes numa reunião me abraçava e falava: Eduardo, muito obrigado por ter falado de Jesus para mim. A Lourdinha, uma irmã lá em Cáceres. E alegre daquela morte, porque convicto da ressurreição dela. Expressava uma vida espiritual, uma vida de nascer de novo e ter fé no Senhor. E aí diz ali, continua, no 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O Santílio está acabando de falar aqui. Perdeu o espírito, morreu a alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais terrenos. Quantas vezes já ouviu falar aquela história da origem de Adão e Eva? A gente traz a imagem do terreno. E o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Que imagem que eu tenho trazido? Que imagem que eu carrego além deste corpo natural? Se eu morrer hoje, o que é que vai ser semeado? Além do corpo natural. Semeia-se, colhe-se corpo espiritual, e nós precisamos meditar nisso. Porque, como foi falado aqui no começo, crescimento, nós precisamos crescer. E para crescer nós precisamos receber os dons. Precisamos manifestar os dons do Senhor. Isso só é possível para quem é espiritual. Todas essas coisas que estão sendo faladas aqui, não dá para falar para quem é carnal, para quem é terreno. Para o homem natural não encaixa. Vamos parar ali na avenida, parar um monte de gente, falar isso. Você está ficando doido, rapaz? Não vou crer nisso nada. Não sei o que você está falando. Isso para mim é bobeira e tal. Porque são terrenos. Isto aqui, a palavra é para quem nasceu de novo. Amém? Precisamos realmente, verdadeiramente trazer esse novo nascimento, vivenciar, viver isto. Precisamos ser espirituais. Senão, acontece que o Santinho acabou de falar. A alma começa a mandar no corpo. E aí, qualquer coisa, estou irritado, qualquer coisa, estou da cara virada, qualquer coisa, não gostei, qualquer coisa, desanimei, qualquer coisa, vou mudar, vou desanimar, vou isso ou aquilo. E quantas vidas vimos já isso acontecer? E que possamos corrigir os nossos passos, corrigir a nossa vida espiritual e sermos verdadeiros, nascidos verdadeiramente da água do Espírito, para que não sejamos comandados pela alma e jogar o corpo no inferno
para não colher corpo espiritual, vida espiritual. Amém? Essa colaboração encaixa bem aqui, Santírio. Glória a Deus. Amém, Samuel. Queridos, essa palavra hoje que o Santírio compartilhou conosco pode soar um pouquinho meio teórica e abstrata de vez em quando para a gente, mas ela é fundamental para as coisas que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas nesse dia. Muitas vezes isso é difícil de entrar na nossa cabeça. Essa diferença, talvez entre o corpo e a alma, a gente leva bem. Mas entre a alma e o espírito, a gente precisa de mais esforço no Senhor para exatamente compreender a diferença. Nós nunca aprendemos isso em lugar nenhum. A psicologia desse mundo, a biologia que você estuda na escola, diz que o homem se resume em sua existência ao seu corpo e aquilo que eles chamam de psique, coisa desse tipo assim, intelecto, coisa que se identifica somente com a alma, ignora totalmente a existência do espírito em nós. E de fato, o homem natural sem Deus, ele não sabe o que é o espírito, porque o espírito dele está morto em suas transgressões e pecados. Ele não sabe nada sobre isso. O único lugar que nós podemos aprender sobre o espírito é na palavra de Deus e na vida da igreja. E vivendo experiências com Deus, de busca por Ele. Porque é quando você está tendo o seu espírito ativo, é que a gente consegue sacar a diferença entre a alma e o espírito. Não é verdade? E aí, tem uma questão que é muito importante, que o Santírio começou a colocar aqui para a gente. O que então nós precisamos para aprender a diferenciar o meu espírito do Espírito Santo e o meu espírito da minha alma? Porque além de eu fazer a diferença entre a minha alma e o meu espírito, eu também preciso fazer a diferença entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Mas eles vivem unidos. Então, a única maneira da gente realmente conseguir experimentar isso que o Santírio acabou de comunicar com a gente é buscando muito o Espírito Santo. Porque quando a gente busca muito o Espírito Santo, o nosso espírito, ele é fortalecido. E a gente começa a ver a diferença na nossa vida prática. Aí deixa de ser essa teoria para se tornar nossa prática. Aí, quando a gente se depara com uma situação
que seria muito tentadora para nós, pecaminosa mesmo, você de repente, vou usar um exemplo aqui, bem isolado. Eu estou caminhando aqui, vou usar um exemplo dos rapazes aqui, né? Eu estou caminhando e de repente, os meus olhos, eles detectam uma moça bonita. No cenário. Se o teu espírito está fraco, essa tentação é terrível. Você mal consegue controlar os seus olhos. Se o teu espírito está forte, você detecta e sente a tentação. Mas você está forte e a rejeita de imediato. Perde o poder de atrair você. Por quê? Porque o teu espírito está forte para governar sua alma. E vale o mesmo para a vida das moças. Aquelas situações na sua vida em que você se sente muito tentada a fazer algo que não agrada a Deus. Nós precisamos buscar. Eu queria que você lesse um texto bíblico comigo aí. Um texto que o Santírio leu, mas eu queria ler para enfatizar ele novamente. Que é Gálatas 5, versículo 16 e 17. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler o texto bíblico numa versão aqui que a gente não costuma ler a Bíblia, que é uma versão que chama Nova Versão Transformadora. E aí, veja só que interessante como essa versão traz isso aqui, ó. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os apelos da sua natureza humana. Essa natureza humana aqui, a gente pode chamar de carne ou, como o Santílio disse, de alma. Não é verdade? A natureza humana ou a alma deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impulsiona na direção contrária àquela desejada pela nossa alma. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. Quando você busca se encher do Espírito Santo, essa guerra é vencida por Ele no nosso espírito, de modo que fazemos a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, grava. Muito bem. Medita. Porque essas coisas vão ser muito importantes. É bastante possível que grande parte das lutas que você vive na sua vida, seja em questões de pecado, em fraquezas ou em falta de força para fazer aquilo que você sabe que é vontade de Deus, seja pelo simples fato de que você está vivendo uma vida com o espírito fraco e uma alma pujante, impedindo você de efetivamente ser alguém cheio do Espírito Santo. Ok? Então é muito importante isso que nós trabalhamos nessa noite, através da vida do Santírio. Nós precisamos guardar isso muito bem. Amém? Glória a Deus por isso, por nos esclarecer essas coisas. Mais alguma coisa aí? Queria cooperar aqui com um texto. Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carne aqui está se referindo à alma.
Então, não há condenação para aqueles que não andam segundo a alma, mas andam segundo o Espírito. O Espírito está em plena comunhão com Deus, ouvindo a Deus e comandando a alma. E aí ele já não anda segundo a alma, ele anda segundo o Espírito. E aqui no versículo 5 em diante ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne ou na alma não podem agradar a Deus. Amém? Então, esse texto aqui, Paulo trata muito claro sobre essa questão, né? De não andarmos pela nossa alma, mas andarmos pelo nosso espírito. Porque se andarmos pela alma, o resultado é morte. Mas se andarmos guiados pelo espírito, o resultado é vida. Mas há uma boa notícia, e eu penso que é essa que o Espírito Santo quer trabalhar conosco nesses dias. O Espírito Santo vive em você? É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Então, Romanos diz que esse mesmo Jesus, ou esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que Ele fez habitar em nós. Amém? O Senhor fez o Espírito habitar em nós exatamente para isso, não é, Nilson? Para nos capacitar a viver a vida que Ele quer de nós. O Senhor quer levar cada um de vocês, de nós, a vivermos pelo Espírito, queridos. Amém? Esse é o grande segredo da vida cristã. Aleluia. Amém?